queridos, eu preciso começar essa palavra dizendo para você o seguinte: tem um mercadinho aqui perto, vende um frango assado, nós vamos atrasar, então acho que é legal você passar lá comprar um franguinho para não precisar preparar o almoço em casa. Amém? Amém. Tô brincando. Dia da Mulher, exatamente, não faça com que a sua esposa cozinhe. Compre um franguinho, uma carninha assada, uma maionese, pronto. Queridos, a gente vai continuar na nossa minissérie sobre discípulos fazem discípulos. E hoje nós vamos estudar sobre o que é um discípulo. E eu queria pedir para que você abrisse no Evangelho de João, capítulo 1. E eu queria ler com você a partir do versículo 35. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 35 até o 42. Diz assim: no dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos, João Batista. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado, e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar o seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nós queremos agora, Deus, abrir o nosso coração, Pai. Abrir o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Nos ensina, Senhor. Seja o nosso professor, que o Teu Espírito nos conduza, Pai, ao entendimento. E que, em nome de Jesus, essa palavra cause transformação em nós. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Discípulo é uma forma de aprendiz, de aluno. Todos nós somos alunos de alguma coisa ou de alguém. A nossa vida inteira a gente passa aprendendo coisas, com pessoas, com uma infinidade de outras coisas. E à medida que a gente vai aprendendo, o nosso caráter, a nossa identidade vai sendo forjada. Eu estava conversando com uma pessoa sexta-feira, agora, à tarde, e eu estava contando para ela como eram as minhas experiências com meu pai. O meu pai faleceu em 97, eu tinha 19 anos. Então, o curto período de tempo que eu vivi com ele foi um período em que, olhando para trás, eu não aprendi muita coisa com ele, mas o que eu aprendi faz efeito até hoje. Isso é duradouro, é muito presente para mim, é muito marcante. Uma das coisas mais marcantes para mim no convívio com meu pai era de quarta-feira à noite, quando a gente sentava na mesa, a gente tinha um balcão na cozinha, me lembro bem, aquela cozinha antiga de azulejos bem enfeitados, assim, era a cozinha da minha casa. E a gente sentava ali no cantinho, tinha um balcão, um rádio a pilha, e a gente ouvia programas esportivos, enquanto minha mãe fazia bolinho com café. E aí essa pessoa falou assim: aposto que é o melhor café com bolinho da sua vida, né? E eu falei: poxa, é mesmo. E aí ela falou assim: são memórias afetivas que a gente carrega ao longo da nossa vida. E o meu pai era palmeirense, um palmeirense muito palmeirense. Amém.
E eu me tornei um palmeirense. E engraçado que até os meus 18 anos eu nunca tinha visto meu time ser campeão. Olha só, como eu era um palmeirense. Mas depois eu vi, e vi várias vezes. Mas uma particularidade disso é que o meu pai não ouvia só jogo de futebol, mas o meu pai era interessado pelos bastidores do futebol. E isso me chama muita atenção. Eu gosto muito dos bastidores do futebol. Contratações, demissão de técnico, contratação de jogadores. Isso me atrai muito, eu sou muito ligado a isso. Então eu fico interessado no que time A, ou B ou C está contratando, está vendendo jogador, está buscando técnico. Isso eu aprendi com meu pai, de observar. Porque o meu pai nunca disse, ó filho, ó, presta atenção nisso, ó filho, ó, veja o que o time está contratando. Não, é de observar aquilo que ele gostava, aquilo que lhe atraía. Isso foi fazendo parte da minha vida, de quem eu sou. Então, se eu sou um palmeirense hoje, não sofredor, a gente não sofre, palmeirense não sofre, né? Eu devo isso ao meu pai. E se eu gosto das mesmas coisas que ele gostava, foi porque eu observei e admirei. Alguém disse uma vez para mim, assim, cuidado com as pessoas que você admira, porque provavelmente você vai se tornar como ela. E eu admirava o meu pai em alguns aspectos, e hoje eu me pego muitas vezes, sem perceber, fazendo o que ele fazia, falando como ele falava, mesmo vivendo um curto espaço de tempo com ele. Isso é maravilhoso. Essa é a essência de um bom discipulado. E aí, quando eu falei isso para a pessoa, ela me perguntou assim, e o seu filho? O que ele vê em você que o faz admirar? Eu falei, puxa, boa pergunta. Meu filho não gosta de futebol. Não gosta. Isso me intrigou. Eu falei, eu vou perguntar. Ainda não fiz. Estou reunindo coragem. Mas é inevitável que ao longo da nossa vida a gente vai adquirindo características, personalidades, jeito de falar, jeito de agir das pessoas que a gente admira. Por outro lado, a gente sabe que uma boa instrução, ela nos influencia. E essa boa instrução leva o discípulo a aprender os caminhos, práticas, sabedoria do seu professor. Jesus diz lá em Lucas, capítulo 6, versículo 40, o seguinte, os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como seu mestre. Olha que impressionante isso. Então, a boa instrução faz com que o aluno se pareça com o seu mestre. Portanto, aprendizes têm relação com o seu professor. Não é simplesmente sentar numa carteira, ouvir uma boa aula, fazer boas anotações e depois replicar. É preciso ter relação. E nós vamos ver aqui, através desse texto e a vida de Jesus com os seus discípulos, de que a boa relação fazia toda a diferença e faz até hoje. O que nós acabamos de fazer aqui antes do intervalo? Nós ceiamos. Por que a gente ceiou? Porque o nosso mestre disse, façam isso em memória de mim. E a gente continua fazendo. Isso é poderoso, porque a boa instrução faz com que o aluno se torne como seu mestre. No caso dos discípulos de Jesus, o resultado desse aprendizado não é simplesmente o domínio de uma matéria, mas é a imitação de uma pessoa. Então, quando a gente se diz discípulo de Jesus, subentende que nós aprendemos uma pessoa. Nós aprendemos a Cristo. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto que a gente acabou de ler é de que o discípulo de Jesus crê na doutrina de Cristo. A passagem fala aqui desses dois discípulos de João Batista que ouvem o testemunho a respeito de Jesus. Quando Jesus passa, João Batista aponta o dedo e diz, vejam, é o Cordeiro de Deus. Foi o que bastou para aqueles dois olharem para Jesus e dizerem, é ele que a gente deve seguir. E imediatamente eles seguem Jesus. Simplesmente eles deixam João Batista e seguem Jesus.
Então a gente aprende algumas coisas aqui. Primeira, que o verdadeiro discípulo, ele atende sem hesitar o chamado para seguir Jesus. Se a gente olhar nos evangelhos, quando Jesus chama, por exemplo, Levi, que diz lá em Marcos capítulo 2, versículo 14, diz assim: enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Jesus disse para ele: siga-me. Levi se levantou e o seguiu, sem hesitar, simples assim. Ele ouviu o chamado de Jesus, se levanta e segue. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não hesita, ele ouve o chamado e segue Jesus. A respeito dessa resposta, Bonhoeffer diz assim, no livro dele sobre discipulado: sou o chamado e imediatamente segue o ato obediente da pessoa que foi chamada. A resposta do discípulo não é uma confissão oral de fé, presta atenção nisso. Não é uma confissão oral de fé em Jesus, mas sim um ato de obediência. Então não adianta a gente levantar a mão e falar assim: opa, aceita Jesus. Poxa, que legal, Jesus é bem legal. Gosto das histórias sobre Jesus. Não, o chamado de Jesus é para mim e para você. E segui-lo é um ato de obediência. É um ato simples de obediência. O verdadeiro discípulo não faz discípulos para si. Veja que João Batista, quando vê Jesus, ele diz para os discípulos dele, estavam ali junto com ele talvez há bastante tempo. Ele diz: é esse homem que vocês devem seguir. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente vê por aí muita gente fazendo discípulos de si mesmo. A gente vê muitas igrejas produzindo em larga escala discípulos de uma ideia, de uma igreja, de um pastor, de um apóstolo, de um líder. Mas quando você vai examinar e espremer para ver qual é a essência daquilo, você não enxerga Jesus na vida dessa pessoa. Porque ela aprendeu que ela precisa seguir um modelo, precisa seguir uma denominação, precisa seguir um líder, precisa seguir um apóstolo, um pastor, qualquer coisa que seja. Mas João Batista nos mostra aqui que quando a gente faz discípulos, nós fazemos discípulos de Jesus e, portanto, precisamos apontar Jesus como cordeiro, como um líder a ser seguido. O verdadeiro discípulo, ele está atento e crê que isso é plano de Deus. Porque como está escrito em João, capítulo 3, versículo 17, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então o verdadeiro discípulo entende isso. Outra coisa que a gente aprende é que o discípulo não é apenas um seguidor, mas ele se relaciona com o seu mestre. A gente vê os discípulos seguindo Jesus, eles ouvem a mensagem de João Batista, começam a seguir Jesus, vão atrás de Jesus, Jesus olha para trás, percebe que tem 2 caras seguindo ele, diferentes. E aí Jesus pergunta para ele: o que vocês querem? E o que é surpreendente para mim, é que a resposta deles é: nós queremos saber onde o senhor mora, onde o senhor está hospedado, porque a gente quer passar tempo com você. E aí Jesus diz para eles: então, venham e vejam. E o texto nos diz que eles passaram o resto do dia com Jesus, se relacionando com Jesus, ouvindo de Jesus, aprendendo de Jesus. Então, seguir Jesus, muita gente segue, mas se relacionar com Ele são poucos. Ter intimidade com Ele é para poucos. A resposta desses homens, ela é surpreendente porque ela revela o desejo deles de se relacionar com Jesus, de ter relacionamento com Ele. Onde o senhor está hospedado? Porque a gente quer estar junto.
ao redor de Jesus sempre havia uma multidão. Você pode ver que nos evangelhos, onde Jesus está, tem uma multidão ao redor dele. Sempre. O tempo todo. No meio dessa multidão tem de tudo. Tem curiosos que só quer saber o que vai dar. Já ouviu isso? Ah, estou indo lá para ver o que vai dar. Esse negócio de quero ver o que vai dar, me dá calafrios. Tem interesseiros que sabiam que Jesus tinha poderes, Jesus fazia algumas coisas, então eu vou lá porque eu preciso desses benefícios. Sabiam que Jesus podia curar, sabia que Jesus podia libertar, então eu me interesso por isso. Então eu preciso desse cara perto. Tinham religiosos, os escribas e fariseus, que de alguma forma eles sabiam que Jesus era um perigo para a sua religião. Então eles queriam incriminar Jesus o tempo todo armando ciladas, pegadinhas para Jesus. Tinha familiares também de Jesus, porque o parente está ficando famoso, então você, vamos ficar perto. Pode dar coisa boa aí. Tinha alguns discípulos mais próximos, que seguiam Jesus, mas se limitavam a observar e ficavam encantados até com as coisas que Jesus fazia. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Mas também tinha os verdadeiros discípulos, que não se contentavam em seguir apenas, de ouvir apenas, mas desejavam participar daquilo. Desejavam se relacionar com Ele, desejavam estar com Ele. Tem uma historinha de um homem que morreu, ele foi para o céu, adivinha quem ele encontrou lá no portal? Adivinha? São Pedro. E São Pedro aborda ele na entrada e ele pergunta assim, e aí, São Pedro, eu entro, como é que é? Tem algum procedimento? Aí Pedro diz para ele assim, não, vem cá que a gente precisa apurar os seus pontos. Ele falou, como assim apurar os meus pontos? Eu preciso de pontos para entrar? Ela falou, precisa. Quantos pontos eu preciso? 100 pontos. Tá bom, vamos lá. O que você fez de legal aí? E ele falou assim, bom, eu durante 15 anos eu servi como voluntário, a gente ajudava os moradores de rua, servia comida. Aí São Pedro falou, poxa, que legal, 1 ponto. 1 ponto só, Pedro? Isso vale 1 ponto. O que mais você fez? Puxa, eu fui pastor durante 35 anos da minha vida. Muito bom, mais 1 ponto. Nossa, mas aí foi minha vida inteira, São Pedro, valeu 2 pontos só? Nisso, um conhecido dele, que era dono de uma padaria, entrou direto no céu. Ele falou assim, mas e ele? Está entrando direto. Aí Pedro assim falou assim, ele não quis participar do jogo. A chave é relacionamento. Porque a gente ama somar pontos com Deus. A gente ama fazer coisas para Deus anotar na caderneta mais 1 ponto, mais 1 ponto, mais 1 ponto. Enquanto tem gente ao nosso lado que simplesmente se relaciona com Ele, vive com Ele, imita Ele. Então esse jogo, essa coisa de fazer para ser, não tem nada a ver com essas pessoas, com verdadeiros discípulos. Porque os discípulos são para fazer. Isso faz toda a diferença. Porque Jesus não está interessado no que a gente pode fazer, mas sim em quem nós somos. Não se trata de ter ou fazer, mas de ser. O interesse de Jesus é em se relacionar comigo e com você, para que a gente seja filho de Deus, seja discípulos verdadeiros de Jesus. O significado de seguir Jesus é muito mais profundo nos evangelhos. Significa deixar tudo para trás, abandonar todas as coisas, incluindo a própria vida. Lucas 14:33 diz assim, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Seguir Jesus significa aprender Ele mesmo, aprender Jesus, não coisas sobre Jesus, mas aprender Jesus. Isso é submeter-se ao ensinamento de Jesus, andar em seus caminhos, deixar para trás as nossas lealdades, nossos compromissos.
significa que salvar a nossa vida antiga não é uma opção. Ele também diz em Mateus 16, 25, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Então, se a gente abrir mão da nossa vida, Deus está nos dizendo que nós a encontraremos. Quer viver uma vida plena? Uma vida que vale a pena viver? Aquela vida abundante que ele diz em João 10, 10? Abre mão da sua vida. Abre mão. Entregue a sua vida nas mãos dele, que é o Deus transformador, que é capaz de transformar a minha e a sua vida. Seguir Jesus, de acordo com os evangelhos, se parece muito com arrependimento. É uma mudança de direção radical. É você virar 360 graus na sua vida, para aprender uma nova vida e de um novo mestre, para fazer parte de um novo reino. A terceira coisa que a gente aprende é que o discípulo de Jesus estampa dois grandes símbolos. O primeiro deles é o batismo e o segundo deles é o jugo. O batismo, conforme está lá em João 4,1, diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. O batismo era símbolo de arrependimento, pagar o velho homem e começar de novo. O batismo de aprendiz comissiona esse aprendiz, esse aluno, a viver como Jesus vivia. Ele te comissiona a você sair da sua zona de conforto e servir, e produzir. Às vezes a gente confunde um pouco as coisas, né? A gente imagina que o batismo é necessário para que você se torne membro da igreja. Não. O batismo te comissiona como discípulo de Jesus. Ele te insere no corpo. Ele te comissiona para o ministério, para o serviço. E o jugo. O jugo é outro símbolo poderoso. Porque veja o que diz Jesus em Mateus capítulo 11, de 27 a 30. Presta atenção nisso. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho. Perceba aqui que é intimidade, é relacionamento. E aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, se há uma relação entre o Filho e o Pai de intimidade, Jesus nos permite experimentar dessa intimidade ao revelar isso a quem Ele escolhe. Então, se você está na condição de discípulo de Jesus, entenda que Jesus lhe permitiu participar dessa intimidade. Eu não sei se para você isso é tão grande, mas para mim é tão grandioso, tão poderoso saber que Jesus permite, através da vida de relacionamento comigo, participar da intimidade que Ele tem com o Pai. E aí Ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Tomar o jugo é uma metáfora para o serviço. Ele significa... jugo é aquela canga que se colocava sobre os bois para puxar o carro, né? Isso é uma metáfora para o serviço, para aquilo que Deus espera de nós, como seus filhos, como obreiros da sua grande seara. Mas também é uma metáfora para a forma de ensinar de Jesus. Era a forma de ensinar dos rabinos da época, porque havia muito peso na religião. E Jesus está dizendo para eles: deixem esse fardo pesado, esse jugo pesado que está sobre vocês e aprendam de mim, porque o meu jugo é leve. Jesus nos mostra que somente Ele tem acesso a todo o conhecimento que vem do Pai. Não há nenhum outro professor que nos revele o Pai, a não ser Jesus.
Então, aprender com Ele não será como uma escola em que a gente se esforça para tirar a média boa para passar de ano. Mas é uma escola em que Jesus nos ensina e Ele mesmo faz a prova para que a nossa nota no nosso boletim seja 10. Isso é grandioso. Esses dois símbolos, batismo e jugo, diz muito sobre o tipo de aprendizado que os aprendizes, os discípulos de Jesus experimentam. O batismo te insere na escola da vida de Jesus e o jugo revela que você é parte dele. Ou seja, é uma questão de identidade. É sobre quem você é. Por último, o discípulo de Jesus é um fazedor de discípulos. Repare que aqui no final, depois de passar tempo com Jesus, André resolve que aquilo que ele ouviu e aprendeu de Jesus naquela tarde não podia ficar só para ele. Aquilo que ele tinha aprendido, aquilo que ele tinha descoberto, era tão grande, tão poderoso, que ele não podia guardar para si. Ele sai dali, ele vai correndo encontrar seu irmão e outras pessoas, dizer para as pessoas o seguinte: eu encontrei o Messias. É o Cristo. Por que então será que a gente retém tanto conhecimento, retém tanta coisa boa que a gente aprende a respeito de Jesus? Por que a gente guarda isso para nós mesmos? João capítulo 15, versículo 8 diz assim: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Quando eu e você agimos como André agiu, quando a gente ouve verdades a respeito de Jesus, sobre quem Ele é, e a gente sai propagando isso, Jesus está nos dizendo, e isso produz frutos, de que isso traz grande glória para Deus. E demonstra que eu e você somos discípulos de verdade. André faz isso. Ele encontra seu irmão Pedro e ele declara: nós encontramos o Messias. Quem já encontrou o Messias aqui? A quantas pessoas você tem declarado isso? De que de fato você encontrou o Messias, o Cristo, o Salvador, o Libertador, o Transformador. A característica mais marcante de um discípulo de Jesus é de que ele é um fazedor de discípulos. Afinal de contas, é isso que Jesus nos mandou fazer. Em Mateus 28, 19 a 20. Vão, façam discípulos, batiza-os, ensina-os a obedecer todas as ordens que eu lhes dei. O Kate Phillips, que escreveu esse livrozinho aqui, A Formação de um Discípulo, ele faz uma... Eu ia ler um trecho para você, mas por causa da hora, depois você pode procurar esse livro. A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips, é bem interessante. E Paulo Solonca também multiplicou muito isso aqui. Ele diz que há uma diferença entre você evangelizar pessoas e fazer discípulos. As duas coisas são corretas, são muito boas. Mas o evangelizar pressupõe que você evangeliza uma pessoa e parte para outra. Ele diz assim que ao longo de um ano, você se evangelizar uma pessoa por dia, ao final do ano você tem 365 novos convertidos, novos crentes. Mas quando você discipula e você gasta tempo de intimidade com alguém, é provável que em um ano você faça um discípulo de Jesus. Um. Mas no ano seguinte, você mais esse outro discípulo vão discipular outros 2, cada um. E ele diz que ao final de uma carreira, de uma vida de ministério, se cada um dessas pessoas que você discipulou de uma forma bíblica, de uma forma correta diante de Deus e de como Jesus nos ensinou, ao final de 32 anos, 4 bilhões de pessoas vão ter sido discipuladas. Dá para imaginar algo como isso?
Quando você discipula alguém, gasta tempo de intimidade com ele. Um ano você gastando tempo com alguém. Gastando não, investindo tempo com alguém. E ano que vem, essa pessoa e você vão fazer mais 2 novos discípulos. E assim, cada ano, isso vai sendo multiplicado e ao final de 32 anos, 4 bilhões de pessoas. Que loucura! Então eu estou convencido de que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele é um imitador, ele é um aprendiz. E como define Colin Marshall e Tony Payne, discípulo é um pecador perdoado que está aprendendo Cristo em arrependimento e fé. E que ao imitar o seu grande mestre, ele segue fazendo discípulos, dia após dia. Ele segue compartilhando esse mestre, esse Senhor que transformou sua vida. E é capaz de transformar a vida de qualquer um. Então ele anda nessa novidade de vida todos os dias e isso influencia outros. A grande palavra aqui é influenciar, não convencer. Porque muitas vezes a gente quer convencer as pessoas da nossa verdade, daquilo que a gente crê. Mas a proposta de Jesus é: passe tempo, invista tempo, influencie. A grande pergunta para mim, para você hoje: você é um discípulo de Jesus? Se você é um discípulo de Jesus de verdade, você precisa responder outra pergunta. Você tem feito discípulo de Jesus? Isso, para mim, é muito inquietante. Se eu me digo, se eu me apresento, se eu me acho discípulo de Jesus, então eu preciso fazer discípulos. Eu preciso apontar e dizer para as pessoas: vejam, é o Cordeiro de Deus. Eu preciso influenciar essas pessoas a se relacionar com Jesus, à medida que elas se relacionam comigo. Elas precisam enxergar Jesus em mim. E isso precisa gerar nelas o interesse cada vez maior, cada vez mais fome e sede por Deus e pelas coisas de Deus. E à medida que elas se relacionam com Jesus, andando com a gente, elas têm o desejo de fazer parte disso e servir também. Então, se a gente fizer um exercício agora, de fechar os nossos olhos e lembrar das pessoas com quem a gente caminha, com quem a gente está próximo e com quem a gente compartilha Jesus, a gente consegue ver que essas pessoas estão imitando esse hábito, esse estilo de vida de fazer discípulos de Jesus? Será que a gente, olhando para essas pessoas, a gente percebe que elas estão se parecendo mais com Jesus? Ou elas estão se parecendo mais comigo? Eu queria pedir para que você fechasse os seus olhos agora e orasse comigo. E fizesse esse exercício agora de se lembrar das pessoas com quem você é próximo. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos pessoas que nos admiram, que já expressaram isso. Essas pessoas que nos admiram, essas pessoas que têm simpatia por nós, enxergam Jesus, podem ser consideradas discípulos de Jesus. Meu conselho é que nessa manhã a gente entenda que nós precisamos deixar de ser apenas seguidores de Jesus, mas discípulos de verdade, que se relacionam com Ele, que têm intimidade com Ele, que abandonaram o seu estilo de vida e adotaram a vida nova que Ele oferece, que é uma vida abundante, que é uma vida eficaz, que é uma vida que vale a pena viver. E que somos
como Ele, fazedores de discípulos de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu e resolveu revelar a intimidade que o Senhor tem com o Pai e nos fazer parte disso. Obrigado porque nós entendemos, Deus, que ser discípulos do Senhor não é simplesmente frequentar uma igreja todos os domingos, mas obedecer aquilo que o Senhor mandou. Deus, nós não queremos ser como aquelas pessoas que ouviram da tua boca quando o Senhor disse: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu digo. Queremos ser como aqueles homens prudentes que ouvem a tua palavra e colocam em prática. E com isso vão construindo a sua casa sobre a rocha da tua palavra, a rocha verdadeira que é o Senhor. Deus, em nome de Jesus, constrange o nosso coração, Pai. Nos tira da letargia, Pai. Nos tira dessa zona de conforto em que a gente vive aprisionado e nos faz, Deus, em nome de Jesus, sermos fazedores de discípulos, sermos pescadores de homens, assim como o Senhor fez o seu chamado para Pedro e os demais discípulos. Pai, em nome de Jesus, transforma na sua vida. Transforma-nos, Deus, em verdadeiros discípulos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, para que o mundo creia que somos teus discípulos de verdade. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, querido? Que Deus abençoe você. Conseguimos terminar quase na hora. Você não vai precisar passar no mercadinho. Que bom. E que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. E que você exercite na sua vida, no seu cotidiano, onde quer que você esteja, na faculdade, no seu trabalho, na sua empresa, com os seus funcionários, a ser discípulos de verdade. Amém? Que Deus abençoe você.